palavra de Deus, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, eu vou ler apenas o versículo de número 11, que diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós mesmos estamos cortados. Queridos, o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel é uma profecia de restauração nacional e espiritual da nação de Israel. O contexto desse texto é o cativeiro em Babilônia. Os irmãos há de lembrar que por 3 vezes Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém e levou cativo o povo de Jerusalém, de Judá, para a Babilônia. A primeira vez que ele foi contra Jerusalém foi no ano de número 607. Depois, no ano 597 e, por fim, no ano 586, 87, que foi quando, nessa terceira vez, que ele destruiu o templo de Jerusalém, destruiu as muralhas de Jerusalém, destruiu o povo, matou centenas de pessoas, e nós podemos ver o quadro caótico do que aconteceu naquele tempo no livro de Lamentações de Jeremias. O rei levou o povo para a Babilônia e havia uma profecia de Deus através do profeta Jeremias que a terra de Israel descansaria por 70 anos. O cativeiro teria então uma duração de 70 anos. Aquele povo foi levado cativo para a Babilônia. O profeta Ezequiel é o profeta do cativeiro. E aqui Deus o leva em uma visão para um vale de ossos secos. É o que ele diz no primeiro versículo. E veio a minha mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. É um vale com muitos ossos espalhados por todos os lados, e Deus faz uma pergunta para o profeta Ezequiel: pode esses ossos voltar a viver? Ezequiel, conhecedor do poder de Deus, ele diz: Senhor, tu o sabes. Deus então manda Ezequiel profetizar, e diz a Bíblia que quando ele profetizou, houve no meio daqueles ossos um reboliço, um barulho, uma certa bagunça, porque ossos que estavam espalhados, eles saíam do seu lugar e juntavam-se ao corpo, ao esqueleto correspondente de cada osso. Diz a Bíblia então que aqueles ossos, eles se juntaram e veio então, naquele ossos, veio nervo, veio pele, e diz a Bíblia que ficou-se um grande exército em pé, mas ainda sem vida. Deus ordena ao profeta então que profetiza ao Espírito que vem e assopre sobre aqueles ossos. Versículo de número 9. E diz que quando ele profetizou, o Espírito assoprou, aquele grande exército então voltou a viver. É então que Deus vai falar para o profeta o que é aquilo. Deus então diz que aquele grande exército era a nação de Israel, e Deus apresenta
três palavras dramáticas que o povo falava acerca de si. A primeira é: os nossos ossos se secaram. A primeira palavra, declaração dramática que o povo faziam era que os seus ossos estavam secos, no sentido que não há mais esperança, no sentido da impossibilidade de voltarem a viver. O povo está distante da sua terra. Eles dizem que são como ossos secos e eles estão falando que é impossível eles voltarem para a terra dos seus pais. E essa impossibilidade é representada por esses homens como ossos secos dentro de sepultura. A segunda declaração dramática que eles fazem é que pereceu a nossa esperança. Eles dizem: não temos mais esperança. Ora, o que é que nos faz levantar de manhã e lutar? É a esperança de algo melhor, é a esperança de uma conquista, é a esperança de fazer, de criar, de trazer alguma coisa nova à nossa experiência, à nossa vida, à nossa família. Quando eles dizem que nós não temos esperança, eles estão dizendo que eles não têm mais motivação para viver, não têm mais motivação para continuar buscando a Deus para voltarem para a sua terra. Nós não temos esperança, e se não temos esperança, não temos motivo para viver, não temos motivo para lutar, não temos motivo para ter qualquer expectativa acerca da vida. A terceira declaração dramática que eles fazem é: estamos cortados. Esta palavra no hebraico, o sentido é de alguém que morreu violentamente sem deixar uma descendência, sem deixar uma posteridade, sem deixar uma linhagem para o futuro. Logo, quando eles dizem estamos cortados, aqui traduz a nova tradução na linguagem de hoje como estamos sem futuro. Eles estão olhando para frente e não está vendo nenhum futuro, não está vendo nada que possa ser uma luz no final do túnel. Então eles fazem essas três declarações dramáticas. Os nossos ossos estão secos, não há mais possibilidade. Nós não temos esperança, não temos mais razão para lutar e nós não temos futuro. Quantas vezes, diante de situações de crise, diante de situações difíceis, nós falamos como este povo que estava falando em Babilônia. Nós não temos mais esperança. Nós não temos mais possibilidade de mudança. Nós não temos futuro. Mas então, Deus levanta o profeta Ezequiel para falar para aquele povo que a última palavra ainda pertence a Deus. E no versículo 12, Deus vai dizer: portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. A última palavra é de Deus. Quem determina o fim é Deus. A Bíblia diz que Jesus é o Alfa e o Ômega. Ele é o começo e ele é o fim. E somente ele que tem poder para decretar o fim de todas as coisas. Se Deus ainda não disse que não há esperança para ti, se Deus ainda não disse que você não tem futuro,
Se Deus ainda não disse que não há possibilidade, então você deve acalmar o teu coração. A Bíblia diz que quando o Senhor apareceu a Abraão e disse para Abraão que no tempo da vida Sara conceberia e daria à luz a um filho, Sara riu, porque ela olhou para si, olhou para o seu esposo Abraão e viu neles a impossibilidade de gerar, visto que o seu marido tinha quase 100 anos, ela quase 90 anos e ainda por cima estéril. Mas o Senhor diz para Sara: haveria alguma coisa difícil para Deus? Não há impossibilidade para Deus. Deus é o Deus do impossível. Quando se diz que Deus é o Deus de Isaque, está dizendo que Deus é o Deus da impossibilidade, visto que quando Abraão ouviu a mensagem de Deus, Sara, depois de ser corrigida, acreditou, e aquela mulher, avançada em idade e estéril, deu luz a um filho. Queridos, o nosso Deus é o Deus da impossibilidade. O nosso Deus é o Deus que entra onde o homem não pode entrar e que faz o que o homem não pode fazer. É esse Deus que faz, é esse Deus que renova a nossa esperança, é esse Deus que renova a nossa força, é esse Deus que nos dá expectativa para continuarmos a lutar e nos mostra um futuro à frente. Deus faz, Deus apresenta, Deus mostra, Deus opera. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz em Jó, capítulo 14, versículo 7, que há esperança para a árvore cortada. Há esperança para a árvore cortada. Ainda que foi arrancada até os troncos, foi arrancada tudo, mas diz que quando a água começa a correr, aquela raiz que estava na terra seca, ela volta a produzir. Há esperança para a árvore cortada. Há esperança para você, meu irmão. Talvez nesta crise que nós estamos vivendo, em que nós não sabemos o que será amanhã, nós não sabemos o que será de nós do amanhã, da nossa família, do nosso emprego, mas nós temos que acreditar que o nosso Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas e Ele continuará trabalhando, lutando por nós e fazendo aquilo que nós precisamos, e tudo isso para a glória do seu santo nome. Eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu oro por todos estes, Senhor, que ouviram esta mensagem, todos estes que foram alcançados por esta palavra, que eles sejam renovados em forças, ó Pai, e tenham a sua fé renovada, a sua esperança restaurada, e que eles possam olhar para frente, Senhor, e ver lá no futuro, ó Pai, algo extraordinário da tua parte para a vida deles. Eu oro por esta família, eu oro por esta pessoa que está enferma, eu oro por esta pessoa que está desempregada, eu oro por esta pessoa, Senhor, que está clamando por um milagre, porque eu creio que Tu é o Deus do milagre, e crendo em Ti e no poder desta palavra, eu agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue te abençoando, te guardando, em nome de Jesus.